Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Long Walk Home. Hoje, que é o Dia dos Namorados, vamos falar de um álbum que, quando foi lançado, representou uma grande desilusão para muitos fãs. Muitos perguntavam-se o que teria acontecido ao cantor explosivo e carismático que tinha conquistado o mundo com Born in the USA. Publicado depois do sucesso estrondoso da longa digressão de Born in the USA, a mais extensa da carreira de Bruce Springsteen, com 156 concertos ao longo de quase um ano e meio, passando pelos Estados Unidos, Europa, Japão e Austrália, Tunnel of Love é ainda hoje um dos álbuns mais injustamente subestimados da sua discografia. Talvez por inércia, talvez porque muitos fãs não estavam preparados para ver o seu ídolo transformar-se, não apenas musicalmente, mas também como pessoa. Essa mudança é anunciada logo na capa do álbum. Bruce surge como uma expressão contida, quase melancólica, muito distante da imagem triunfante que o tinha tornado um ícone global. Até a roupa e o penteado parecem pertencer a outra vida. Qualquer outro artista teria tentado repetir a fórmula do sucesso, mas Bruce fez o que sempre fez: seguiu o coração. E foi precisamente do coração, das suas fragilidades, dúvidas e medos, que nasceu o álbum. Para compreender essa viragem inesperada, é importante aproximar-nos um pouco da vida pessoal do Bruce. Ele é a atriz e modelo Julianne Phillips. Conheceram-se em outubro de 1984. Casaram-se em maio de 1985 e apenas 3 anos depois, em agosto de 1988, ela pediu o divórcio. Ao ouvir este disco, torna-se evidente que a relação já se encontrava em lenta decomposição durante a digressão, precisamente no período em que o Bruce e a Patty tornaram praticamente pública a sua ligação, algo visível nos olhares carregados de paixão que trocavam em palco. Tunnel of Love não é um álbum de refrões imediatos, nem de melodias fáceis. É uma obra íntima, composta por 12 músicas que exploram o amor em todas as suas contradições. Nessa fase, Bruce já não podia cantar sobre amores adolescentes, corridas de carros ou estradas no deserto. Os seus pensamentos eram outros, mais profundos e também mais pesados. Como ele próprio já tinha reconhecido durante a crise que o levou a gravar Nebraska, Bruce apercebeu-se de que já tinha passado mais da metade da casa dos 30. Muitos à sua volta tinham família, filhos, uma vida estável. Ele, pelo contrário, sentia-se ainda preso a uma adolescência prolongada, agora já com um casamento falhado às costas. Gravado na primavera de 1987, Tunnel of Love foi essencialmente um trabalho a solo. A Street Band surge apenas de forma pontual, com exceção do baterista Max Weinberg. O álbum abre com Ain't Got You, um rock rítmico que, sob a aparência leve, esconde uma ironia amarga. Bruce tem tudo: fama, dinheiro, conforto, menos aquilo que realmente deseja. Segue Set Covers Than the Rest, para mim, uma das canções mais belas de toda a sua carreira. É a história de duas pessoas feridas que se encontram e tentam acreditar que ainda vale a pena amar. O vídeo oficial reforça essa mensagem ao mostrar casais de diferentes gêneros, raças e orientações sexuais, algo profundamente marcante para a época. Essas músicas representam o lado mais acessível do disco. A partir daí, o tom aprofunda-se. Em Cautious Man, encontramos o homem dividido entre o desejo de amar e o medo de se magoar. Já Walk Like Man é uma confissão tocante dirigida ao pai, no momento simbólico da entrada definitiva na idade adulta. A faixa título, Tunnel of Love, é um dos grandes momentos do álbum. Aqui o amor surge como um parque de diversões, excitante, ilusório, imprevisível, mas também perigoso.
e o medo sempre está lá, como um passageiro indesejado. O núcleo mais sombrio do disco forma-se como as três faixas seguintes: Two Faces, Beauty and Disguise e One Step Up. Canções sobre máscaras, traições, inseguranças e erros que se repetem. Na parte final do álbum surgem When You're Alone and Valentine Day. A primeira aceita a solidão como consequência inevitável do fim de uma relação. A segunda é uma oração simples e comovente, onde o homem pena apenas por não ter abandonado. Musicalmente, o álbum afasta-se do rock clássico da Street Band e aproxima-se de sonoridades mais eletrônicas e acústicas. A guitarra acústica assume um papel central, envolta por sintetizadores e efeitos sonoros cuidadosamente trabalhados. Neste álbum, Bruce toca praticamente todos os instrumentos, incluindo baixo e percussão, algo inédito intental na sua discografia. Este afastamento da banda não foi acidental. Representou o início de um novo caminho artístico, mais solitário, mais introspectivo, mais arriscado. Foi também o começo da aventura com aquilo que ficou conhecido como a outra banda. Tunnel of Love não é o álbum para ser ouvido discretamente. É quase um livro de confissões. Exige tempo, atenção e várias escutas. Não é um álbum fácil, mas é talvez um dos álbuns mais corajosos de Bruce, ao lado de discos como Nebraska, The Ghost of Tom Joad ou Devils and Dust. Depois do sucesso global de Born in the USA e da monumental caixa ao vivo, aos 5 álbuns do Live, a Tunnel of Love encerra a primeira fase da carreira do Bruce e abre um novo ciclo, musical, temático e humano, em total sintonia com mudanças profundas na sua vida pública e privada. Porque com o sucesso vieram não apenas a fama e a riqueza, mas também o sofrimento psicológico intenso. Tunnel of Love nasceu desse lugar. Pode não ser o disco mais popular do Bruce, mas quem o compreendeu verdadeiramente guarda até hoje as suas melodias melancólicas como uma coisa profundamente pessoal. Porque este é o álbum que nos obriga a refletir sobre o que significa crescer, assumir responsabilidades, enfrentar mudanças, olhar de frente para os nossos medos, aceitar o fracasso para poder renascer. E talvez o mais difícil de tudo, aprender a amar de forma adulta, com coragem, empatia, compreensão e cumplicidade. Esta foi a minha leitura de Tunnel of Love. Até o próximo episódio de Long Walk Home.